Nós estaremos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido nesse momento, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, fechar os seus olhos e clamar, pedir a presença do Espírito Santo de Deus para que possa conduzir-nos nessa noite, o nosso grupo, que toda palavra proclamada seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso pedimos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do seu Santo Espírito, fazei que apreciemos retamente segundo esse mesmo Espírito. Deixa o Espírito Santo acalmar o seu coração. A gente vai preparando pela unção do Espírito Santo de Deus o nosso grupo de hoje. Tantos pedidos foram feitos hoje. O que será que Deus tem para falar ao nosso coração? Eu te peço, Ruá, Espírito Santo de Deus, que venha preencher todo o nosso entendimento. Para que possamos fazer somente o que for do seu agrado. Toca no nosso coração, para que não sejamos indiferentes à necessidade do nosso irmão. Preenche todo o nosso ser, Espírito Santo de Deus. Amém? Se você deixou sua Bíblia separada, eu te convido a abrir a nossa passagem de hoje. Está em Atos dos Apóstolos. Regina, boa noite. Boa noite, Andréia. Minha sogra, Dona Rosana, lá direto de Maricá, está nos assistindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo do 1 em diante. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto, levaram um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, que era chamada de Formosa, para que pedisse esmola. Ele era colocado na porta desse templo, que era chamado de Formosa, para pedir esmola. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. E ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou e imediatamente os pés e os tornozelos lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta
a porta formosa do templo, e encheram-se de espanto e pasmos pelo que lhe tinha acontecido, como ele se conservava perto de Pedro e João. Uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico, chamado Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, vamos lembrar para vocês, em primeiro lugar, mais uma vez, uma boa noite para você que está chegando, para você que está participando da nossa live, do nosso grupo de oração. Meu irmão Sandro, quanto tempo? Salve Maria. Na semana passada, nós falamos sobre uma passagem que parece muito com o que nós estamos vivendo, né? Foi a passagem Jesus caminhando sobre as águas, né? Falamos da tempestade acalmada, que foi um trechinho anterior, né, ao Cristo caminhando sobre as águas. A passagem de hoje, ela parece que é até uma continuação, porque na verdade é o tempo que nós estamos vivendo que nos prepara de uma maneira diferente. Eu não sei se você tem percebido, Deus vai nos moldando. Falei na semana passada que Deus nos ensina a tirar coisas boas de coisas ruins que nos acontecem. Essa passagem de Atos dos Apóstolos, ela de uma maneira bem singular, ela nos remete a um outro momento. Após a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e para que fosse cumprida a promessa, eles receberam o Paráclito, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Pedro ali então saiu, né? Como nós falamos no nosso primeiro vídeo, Pedro saiu e, repleto do Espírito Santo de Deus, fez a sua pregação e milhares de pessoas se converteram. E após aquele cenáculo onde que o Espírito Santo de Deus pairou sobre todos os apóstolos e sobre Nossa Senhora, que também lá estava, eles, né, foram tomados de coragem e começaram a propagar, a divulgar a boa nova. O Evangelho de Jesus Cristo começou a ser propagado. Essa boa nova começou a ser divulgada. E agora, reforçados por esse advogado, por esse Espírito Santo, impulsionados, esse ânimo agora estava junto deles. De tal maneira que eles começaram também a praticar milagres. Milagres e prodígios iriam acontecendo através desses apóstolos. O milagre era realizado por Jesus mediante a iniciativa desses apóstolos que iam ao povo, iam, né, para todas as pessoas que precisavam de milagres. Mais à frente tem um trechinho até que diz que a sombra, as pessoas colocavam até a sombra dos apóstolos, se passasse por cima de alguém, aquela sombra curaria a pessoa. Tamanha era a fé desse povo e tamanha era a disposição dos apóstolos em curar, em levar a boa nova a tantas pessoas. Eu fui destacando algumas partes dessa passagem de Atos dos Apóstolos, que é muito interessante. Já começa pela hora. A hora é nona. Vamos lembrar que essa hora, para nós, faz muito sentido. Não somente por ser 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, mas a hora da paixão do nosso Senhor. E esse coxo, nós sabemos também que todas as pessoas que tinham alguma deficiência, se nasceu com aquela deficiência, eles eram considerados pecadores. Então eles eram colocados sempre afora da cidade, sempre para fora. Eles não podiam entrar no templo, então, nem pensar. Eram considerados pessoas pecadoras. E esse coxo de nascença, ele se colocava na porta do templo às 3 horas da tarde, porque eles sabiam que as pessoas iriam para o templo para orar. E era costume de Pedro e de João irem lá orar. E ele, sabiamente, pediu ajuda às pessoas para que levasse ele para lá. Era coxo, tinha dificuldade, tinha limitações, e ele precisava que algumas pessoas colocassem ele lá. Levaram um homem que era coxo de nascença, que punha-se todos os dias.
ele todos os dias ele caminhava até essa porta do templo para mendigar. Reparem que o homem, ele não iria para o templo pedindo que fosse curado. Ele iria para pedir um bem material, para uma necessidade. Até porque, como eu falei anteriormente, ele era colocado à margem, né? Era colocado para fora. E por conta disso, ele tinha as necessidades dele, no caso específico. E quando ele viu Pedro e João, ele pediu lá a esmola. Aí Pedro falou para ele assim, ó, olha para mim. É tipo falando, olha para quem você está pedindo, você acha que eu tenho ouro? Você acha que eu tenho prata? E esses apóstolos que já viviam, dividindo, partilhando, porque se vocês repararem no versículo anterior, eles vendiam as suas propriedades, no versículo 45 do capítulo 2, está lá, vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Então esses apóstolos já não tinham mais bem nem material nenhum. Aí Pedro fala para ele, olha para mim, você está pedindo uma esmola, uma caridade para mim? Ó, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eu fico imaginando a cara desse coxo. Eu fico tentando imaginar a cara desse coxo. Eu assim, o que esse cara vai me dar? Falou que ouro e prata não tem. Eram as coisas valiosas da época. O que será que esse cara vai me dar? Se ouro e prata ele não tem, o que será que ele vai me dar? E Pedro, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que Pedro tinha? Esse é um segundo questionamento nosso. O que será que Pedro tinha para falar para ele, levanta e anda? O Pedro tinha cura. Esse apóstolo, ele foi sendo preparado, durante todo o período em que ele conviveu com o Senhor. Parece que ele foi realmente escolhido a dedo. Se é que a gente pode falar assim. Ó, o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho é a fé em Deus. Eu presenciei as maravilhas que Deus fez. E ele disse lá no Evangelho de São João, não é lógico que ele não citou o Evangelho de São João, mas ele citou as palavras de Jesus, ele sabia das palavras de Jesus, e está escrito lá no Evangelho de São João, que se acreditássemos nele, faríamos as obras que ele fez e obras ainda maiores. Então Pedro sabia naquele momento, e que se ele tivesse fé, mediante a palavra de Jesus, ele poderia fazer aquele coxo levantar e andar. Mas o coxo não pediu isso. Mas Pedro conhece o coração, porque Jesus conhece o nosso coração também. E foi assim que Pedro foi tocado e ele levantou, foi andando, saltando e louvando e bendizendo a Deus. Aí continuamos. E reconheceram, aí todas as pessoas abismadas ficaram lá pensando lá, mas esse cara não é o coxo que estava lá do lado de fora? Como é que ele agora está aí curado, gritando, louvando? Tem outra coisa também que não está descrita no Evangelho, mas que a gente pode imaginar. Quantas pessoas não duvidaram, será que esse cara era realmente coxo? E detalhe, na passagem, não no Evangelho, mas na passagem, fala que ele era coxo de nascença. Ou seja, os que moravam ali já sabiam que ele nasceu daquele jeito. Se ele estava fingindo, ele fingiu desde que nascera. As pessoas duvidaram, porque ficava mais fácil duvidar. Mas ele estava próximo de Pedro e João e juntou aquela multidão em volta deles dois. Aí sabe qual é
a resposta de Pedro? O que vocês estão admirados com o quê, gente? O que vocês estão aí admirados? Vocês estão admirados? Se admiram com o quê? É como se Pedro, lá no versículo 12 do mesmo capítulo do Atos dos Apóstolos 3, né, a gente está lendo, ele fala assim: à vista disso falou Pedro ao povo: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Pedro reconhece que o poder não está nele, vem de Jesus, é ele somente esse condutor. Aí me fez, enquanto eu estava refletindo sobre essa passagem, eu queria partilhar com vocês um momento que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava com mais 2 irmãos da paróquia Cristo Ressuscitado e eu fui convidado para pregar eu sempre dou esse testemunho, para pregar num retiro de crisma. Só que a pessoa que me convidou falou o seguinte: Eduardo, vai com fogo que o pessoal é tudo carismático. Pertence todo mundo à renovação carismática. Eu falei, caramba, opa, é comigo mesmo, é com fogo, é com fogo. E todo mundo sabe que quando a pregação é na renovação carismática, tem aquela dinâmica, né? O negócio esquenta. E eu fui com essa intenção de chegar lá e o fogo descer. Irmãos, eu não conseguia desenvolver. Peguei lá, estava com a Sagrada Escritura, ela aberta na estante, e eu não conseguia desenvolver. Eu falava com calma, falava devagar, falava lentamente, e não conseguia. Aquilo estava me incomodando, me remoendo por dentro. E o curioso é que geralmente retiro de crisma é dentro da paróquia, naquela quantidade de pessoas limitadas. Nesse retiro não, esse retiro foi num sítio, e eram mais de 60 crismandos. A minha palestra era uma palestra antes do almoço. Eu lembro que eu estava olhando para o corredor e tinha uma senhora, essa senhora estava próxima ao corredor, era a 5ª fileira no corredor, e eu só ficava olhando para a senhora. Eu falei assim, poxa, meu Deus do céu, por que tanto eu olho para essa senhora? Daqui a pouco ela pode pensar besteira, pode achar outra coisa. Eu não conseguia desenvolver a pregação e só olhava para aquela pessoa. Teve uma hora que eu falei assim, o senhor deve estar querendo falar alguma coisa para ela. E fui. Continuei a pregação, continuei a reflexão. Já estava preocupado com o horário, mas os coordenadores, fiquem à vontade, Eduardo, pode falar à vontade, porque aqui não tem horário não. Eu falei assim, tá bom. Aí quando terminou, eu estava conversando com essa senhora, e ela com muita dificuldade para falar comigo, com a língua um pouco travada para falar, né? Ela queria me agradecer, eu percebia que ela queria me agradecer. Aí eu falei, senhora, agradece ao Espírito Santo, porque foi ele que fez a senhora entender. Aí ela, queria te agradecer. E eu, senhora, não fica assim não. E ela foi começando a ficar mais nervosa, e conforme ela ia ficando mais nervosa, ela mais dificuldade tinha de falar. Aí ela foi na intercessão, trouxe a menina que me convidou para pregar nesse retiro, e falou para mim o seguinte, Eduardo, essa senhora aqui é a dona fulana, e ela está querendo te agradecer porque ela entendeu tudo. Aí eu falei assim, mas ela já falou isso. Eu falei para ela agradecer o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que fez ela entender. Aí eu falei, Eduardo, você não está entendendo. Essa senhora, ela é surda. Ela só entendeu porque você falou devagar e falou olhando diretamente para ela.
e ela fez leitura labial de tudo que você disse. Por que eu estou contando essa história novamente? Talvez você esteja cansado de ouvir essa história. Mas por que eu estou contando ela? Porque, meu irmão, esse é o tempo de você ser usado por Deus, de você ser canal da graça de Deus. Teve pessoas falando assim: Eduardo, você vai fazer live na hora que tem live? Eu não escolhi. Deus suscitou no meu coração que fosse sexta-feira nesse horário. Perguntei para algumas pessoas no grupo e amém. Que bom que você está fazendo sua live também, irmão. Deveria ter live de crochê, deveria ter live de curso de violão, curso de culinária, como fritar um ovo, como fazer miojo, deveria ter live de tudo. Porque, como eu tenho falado, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. A live é uma maneira de Deus estar falando também comigo, de Deus também estar tocando no meu coração. Se você não se sente usado, irmão, tem alguma coisa errada. Se você não se sente usado por Deus, tem alguma coisa errada. Se abra para que Deus possa fazer algo na sua vida também, para que você seja canal de graça. Tantos dons, tantos talentos estão enterrados. Durante toda essa semana eu fiquei tão feliz, porque em nenhum momento, mesmo sendo direto, nós que pertencemos à Igreja Católica, Apostólica, Romana, nós fizemos oração para todos, porque é assim que o Senhor nos pede, que oremos sem cessar uns pelos outros. Faça sua live também, irmão. Usa o talento que você tem, é de fazer um ponto, cruz, de fazer alguma coisa, faça. Se você tem esse dom, faça. Não desperdice o seu tempo. Mente vazia, oficina do encardido, é literalmente isso. Você já reparou nisso? Basta você ligar a televisão, fique 10 minutos na frente da televisão que você vai pensar um monte de besteira. Nós estamos vivendo um momento muito complicado em que a gente deve buscar aquilo que está dentro de nós e começar a parar as arestas. Eu queria partilhar com vocês uma outra coisa. Durante muitos anos eu morei com a minha sogra e com o meu sogro, que agora estão morando um pouquinho distante. Aproveito nessa live para dar um beijo no coração do meu sogro e da minha sogra, que estão lá na região dos Lagos. Durante muitos anos eu morei com o meu sogro e com a minha sogra. E a casa era deles. E eles tinham um hábito diferente. Só o meu sogro que comia sentado na cadeira com o seu pratinho na mesa. Quando meu sogro e minha sogra foram morar e nos deixou eu, minha esposa, com os meus 2 filhos, a nossa primeira coisa que nós fomos comprar, porque eles levaram a maioria dos móveis eletrodomésticos, eram deles, tivemos que comprar as coisas, aos poucos fomos comprando, ainda falta muita coisa, mas com a graça de Deus, a primeira coisa que nós compramos foi uma mesa. Sabe para quê, gente? Para almoçarmos juntos, jantarmos juntos. É ali na mesa que a gente louva e agradece a Deus. É ali na mesa que a gente resolve os nossos problemas. Talvez você esteja vivendo esse momento de pandemia. Para você dar uma olhada, tem gente que se esbarra com a esposa, nem reconhece. Esse filho ainda está vivo? Eu nem sabia que ele existia. Se permita ser usado, ser canal dessa graça de Deus. O que você tem de melhor para oferecer? Se pergunte isso. O que eu tenho de bom para oferecer? Às vezes eu costumo falar o seguinte, A única coisa que nós podemos oferecer a Deus que não veio de Deus são os nossos pecados, porque o resto veio tudo dele. Mas é oferecer ao próximo. Eu não tenho que ser melhor do que o outro. Eu tenho que ser melhor para o outro. É diferente.
Nós não vivemos numa disputa. Nós não devemos ficar disputando as coisas. É muita mesquinharia, gente. E nós sabemos que tudo isso pertence a Deus. Esse dom é de Deus, é dele. Eu deixei separado aqui porque eu queria voltar nessa passagem para vocês, lá em João, né? Tá assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo, irmãos, aqui está escrito, é o Evangelho, não mente. É o Evangelho de Jesus. Ele fala: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Jesus é quem está falando para você. O que você tem para pedir nessa noite, meu irmão? Mas pare e pensa. Olha que interessante. Qualquer coisa que você pedir, Jesus vai fazer. Ele está prometendo. Mas lembra daquela outra passagem que fala assim: se teu filho te pedirdes um pão, dará a ele uma pedra? Se te pedir um ovo, dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá meu Pai que está no céu? Jesus quem falou isso. Só que tem coisas que nós pedimos muito a Deus, mas que não é vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então basta que a gente confie em Deus. Espere no Senhor. Enquanto eu estava me preparando para essa reflexão, Deus foi falando muito ao meu coração. Ele falava para mim: ó, tenha calma. Eu falei qualquer coisa que você me pedir. Mas se for bom para você, eu te peço, meu irmão, nesse momento, que você coloque tudo aquilo que está guardado no seu coração nas mãos de Deus. Eu peço para que você coloque todos os seus pedidos, as suas aflições. Hoje a nossa oração foi uma oração pensada por tudo aquilo que foi sendo pedido. Tem aqui muitos pedidos que foram feitos durante toda a semana e vou orar por todos eles. E convido vocês também a orar por esses pedidos. Mas eu peço para que você nesse momento coloque o teu impossível para Deus. O que é impossível na sua vida? O que está sendo impossível para você? Coloque agora nas mãos de Deus. Você vai fazendo o possível, o que te é possível, e deixe para que Deus faça o impossível. Ele sente prazer em fazer isso, porque Ele é Deus. Na passagem anterior, naquela da semana passada, na tempestade, Ele caminhou sobre as águas. Ele poderia, pura e simplesmente, estar já dentro do barco, como estava nos capítulos anteriores. Como é que Deus pode tocar o teu coração? Se pergunte isso, irmão. Deixe Deus conduzir sua vida. Não se preocupe. O Evangelho de São Mateus diz: preocupação de cada dia basta. Preocupação de hoje nos basta. Deixe amanhã para amanhã. Isso me fez lembrar uma outra passagem, Eclesiástico 38. Eclesiástico 38. Esse versículo é 18 ou 19. Fala que a tristeza, ela apressa a morte. A tristeza, ela apressa a morte. Se você está aflito, se você está deixando a tristeza dominar seu coração, irmão, esse é o momento de você colocar nas mãos de Deus. Ela fala assim: apressa a morte, tira o vigor, e o desânimo faz com que as coisas desandem. Não está mais ou menos isso a passagem, mas é.
ela apressa a morte e tira o vigor. Para tudo a seu tempo, em Eclesiastes. E esse tempo que nós vivemos da pandemia é o tempo de nós refletirmos sobre como vai a nossa vida, como vai a nossa família, como está o nosso lar, como está o nosso dia a dia. O que nós temos feito para que a nossa oração alcance Deus, como esse coxo alcançou Deus pelo olhar de Pedro. A passagem diz que Pedro o fitou com os olhos. Pedro, já sabia o que aquele coxo precisava. Quantos de nós, assim como esse coxo, não se coloca diante de Deus pedindo somente bens materiais, se preocupando somente com os bens materiais e não com o nosso espiritual? Meu irmão, se esse é o seu caso, eu queria dizer para você que tem muitas pessoas aflitas com essa pandemia, com problemas de medo, de ansiedade, de depressão, pessoas que estão aflitas por conta disso. Deixe os bens materiais. Deixe os bens materiais. O Senhor fala que se colocarmos a nossa confiança nele, o mais ele fará. O mais ele fará. Eu te convido já a fechar os seus olhos, mais uma vez, e clamarmos, pedirmos. Senhor Jesus, nesse momento, nós queremos te agradecer pela nossa vida, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, ser fitado pelos vossos olhos, para que a nossa necessidade, Senhor, física, material, mas principalmente a nossa necessidade espiritual esteja em suas mãos. Senhor, nós te clamamos, nós te bendizemos, nós te imploramos, Senhor Jesus, que o Senhor possa agir com misericórdia sobre toda a humanidade. Livra-nos, Pai amado, dessa pandemia. Que sejam curadas todas as pessoas que estão nos leitos dos hospitais, Senhor Jesus. Todos os familiares sejam confortados, Senhor Jesus, pela sua presença. Esses familiares que perderam seus entes queridos nesse momento, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus. Nós queremos ser colocados, se nós nos desanimamos, se nos falta ânimo, Senhor Jesus, que alguém nos leve até o Senhor. Fite-nos com os olhos, Senhor Jesus. Permita que a sua sombra nos toque. Permita que possamos tocar em seu manto, Senhor Jesus. Tantos sinais do seu evangelho de que é preciso muito pouco para que o Senhor nos alcance. Senhor Jesus, eu te peço por todas as pessoas que estão passando por medo por conta dessa pandemia. A ti pertence a nossa vida, a nossa hora, o nosso momento, Senhor Jesus. Nós queremos viver um segundo de cada vez, um momento de cada vez, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai amado, por todas as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, pessoas aflitas, com necessidade também de se alimentarem, Senhor Jesus. Pelas pessoas que moram na rua, Pai amado. Quantos de nós reclamamos por estar, entre aspas, presos em nosso lar, e tantas pessoas que não têm lares, não têm um lar, não têm um teto, não têm nada para se abrigar. Senhor Jesus, perdoe, Senhor Jesus, a nossa falta de resiliência, a nossa falta de empatia, a nossa falta de amor, Senhor. Pai amado, também te peço nesse momento, pelas pessoas que estão sofrendo por outras enfermidades, pessoas que sofrem com o câncer, Senhor Jesus.
Essa enfermidade que muitas vezes nos tira a fé, nos tira a dignidade, nos tira a vontade de viver, Senhor Jesus. Misericórdia, Pai amado. É teu momento, é tua a nossa hora, a nossa vida, Senhor Jesus. Só o Senhor sabe do nosso momento. O Senhor sabe, conhece o nosso coração, a nossa aflição, Pai amado. Senhor Jesus, também te entrego a cada dependente químico, pessoas que estão desesperadas, pessoas que voltaram para as drogas por conta de medo, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, cura, Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua enfermidade. Eu não sei o que te deixou paralisado, como esse coxo estava paralisado, esperando por bens materiais. Eu não sei de onde veio essa paralisia, mas em nome do Senhor, levanta e anda. Que você possa nessa noite, meu irmão, erguer a sua cabeça. Eclesiástico 2, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Aceita tudo que te acontecer, na dor permanece firme. Meu irmão, que você possa aceitar. Qual é a sua vocação? Senhor Pai amado, eu te entrego também todas as pessoas que têm um dom, que tire todo o espírito de timidez, de insegurança. Pessoas que têm o dom de cantar, têm o dom de dançar, têm o dom de cantar, de louvar. Tantos instrumentistas, Senhor Jesus. Donas de casa que sabem fazer uma comida muito saborosa. É dom de Deus. Senhoras também que se põem a serviço, né, como minha irmã Sandra, me veio à mente muito agora, a Sandra Moreira, que durante esse período de pandemia postou vídeos fazendo obra na sua casa. Que o Senhor possa suscitar no coração de tantas mulheres que estão no seu lar, que estavam acostumadas com o dia a dia de trabalho, que se encontram aflitas, que se ponham a serviço. Mas também, Senhor Jesus, suscite no coração de todos os meus irmãos o se colocar a serviço do outro, ser melhor para o outro, o que podemos fazer de melhor para o outro. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vá agradecendo a Deus. Se Deus te tocou, louve, agradeça. Muito obrigado, Senhor Jesus. Cure essas dores, Senhor Jesus. Pessoas que vêm sofrendo de dor, Senhor Jesus, de angústia. Pessoas que ficaram com um vazio muito grande no peito por ter perdido um ente querido, Senhor Jesus. Preencha, Senhor Jesus, esse vazio. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu sei que o momento de pedir cura física, né, por conta da pandemia, as pessoas têm reforçado o pedido, né, de cura física, tantas pessoas pedindo cura física, mas durante toda essa semana, os pedidos que chegaram, Deus tocou muito no meu coração para que fizesse essa oração.
que a oração fosse para cura espiritual. Mas que nesse momento, quando eu falar que é a cura espiritual, você coloque a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? O que está afligindo o teu coração? É a ansiedade? É o medo? É a angústia? Nós já oramos, já pedimos e Deus está agindo. Pode ter certeza disso, meu irmão. Ele é fiel. Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Oração pela cura espiritual. Catinha que gosta sempre de pedir o número da oração. A oração é a 96 do nosso livrinho. Conta-se por toda parte como abandonastes os ídolos e vos converteste a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e guardaste dos céus seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos liberta. Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante da maior prova do teu amor por mim. Quero me prostrar diante da maior prova do teu amor por mim. A tua cruz redentora. Reconheço todo o meu pecado que pesou sobre o teu corpo, fazendo com que teu sangue jorrasse para o perdão destes mesmos pecados. Eu agora os apresento a ti, arrependo-me deles, de todos os meus pecados, Senhor. Você vai colocando tudo aquilo que tem te afastado da presença de Deus. Ó Jesus, eu te peço, perdoa-me de todo o mal, instalado no meu coração, toda raiz de ódio, inveja, gula, julgamento, maledicência, mentira, egoísmo, orgulho, vaidade, vícios, desregramentos, preguiça, avareza, sensualidade, soberba, impaciência, medo, ansiedade, depressão. Todos os vícios. Eu me arrependo também de toda a infidelidade a ti, das vezes que busquei a solução para os meus problemas em lugares onde não te professavam como o único Deus, Senhor e Salvador. Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza e te peço agora, dá-me a força do teu Espírito, para que eu não volte mais a pecar. Liberta-me espiritualmente de todos os laços que me prendem ao mal, para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia face a face, a tua face. Jesus, tem piedade de mim. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoe pelo horário que ultrapassamos um pouco mais de 1 hora. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Compartilhe o vídeo, sigam-no lá no canal, é só inscrever no canal, compartilhe com outros amigos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem. Um beijo. Quem confia no Senhor
se posso até cair, não vacilar, mas consigo levantar, pois recebo Deus e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do